Legal. Então agora a gente vai estudar um caso mais interessante e recorrente em inferência bayesiana, que é um modelo hierárquico bayesiano. Então a especificação do modelo é relativamente simples, né? A gente vai ter que o lambda é uma normal 0,1, a gente tem que o mu1 e o mu2, os segundos parâmetros aí na hierarquia, dado o lambda eles são i e d, e cada mu-i dado lambda é uma normal lambda 1. E por último, o xi dado mu-i é uma normal mu-i 1. E a gente pode interpretar esse modelo de uma forma bem intuitiva. Cada parâmetro, né, ele está dentro de uma estrutura hierárquica e a gente imagina que a gente tem indivíduos que formam grupos e os indivíduos dos grupos eles são semelhantes entre si e por sua vez esses grupos formam um grupo maior que também indica uma certa semelhança, mas não tão forte quanto as semelhanças entre os grupos menores. Então, por exemplo, os indivíduos que votam em um determinado município, eles são semelhantes entre si, mas esse município pode ser dividido em bairros. Os indivíduos que fazem parte de um determinado bairro são ainda mais semelhantes entre si, né? E a gente observa os indivíduos e os bairros dos quais eles fazem parte, e a gente pode estar querendo aí tentar entender qual é a média do município a partir dessa estrutura hierárquica. E é isso que a gente vai fazer aqui. E tem uma forma gráfica de representar esse tipo de modelo, que é um grafo. E a gente vai ter aqui, então, o lambda, que é o parâmetro mais elevado na hierarquia, e o lambda ele especifica os parâmetros mu1 e mu2, nesse caso. E a gente vai imaginar que só tem duas observações para a simplicidade do modelo. Então tem o x1 aqui e o x2. Então a gente poderia imaginar que um município tem 2 bairros. A gente observa um indivíduo de cada bairro. Então o x1 é observado do bairro 1 e o x2 é observado do bairro 2. O mu1 é a média do bairro 1 e o mu2 é a média do bairro 2. E o lambda é a média do município na característica que foi observada. E a gente viu que o modelo é especificado como xi dado mu-i é uma normal mu-i 1, mu-i dado lambda é uma normal lambda 1 e o lambda é uma normal 0,1. E a gente pode, por exemplo, querer saber qual é a nossa posteriori para os parâmetros desse modelo. Então a gente quer entender a distribuição de f de lambda mu1, mu2 dado x1 e x2. E uma maneira de obter essa posteriori aqui seria, por exemplo, através do amostrador de Gibbs. Mas para isso a gente vai ter que entender quais são as distribuições condicionais aí do nosso modelo. Então a gente vai ter que entender o que é o f de lambda dado mu1, mu2, x1 e x2. A gente vai ter que entender o que é o f de mu1 dado lambda mu2, x1 e x2, e o f de mu2 dado lambda mu1, x1 e x2. Pela estrutura gráfica, a gente já consegue ver que, dado o mu1 e o mu2, o lambda não depende de x1 e x2, ele é independente. Então, f de lambda dado mu1 e mu2, e x1 e x2, isso aqui vai ser o f de lambda dado mu1 e mu2. E da mesma forma, dado lambda, o
não depende do mu2 e não depende do x2. Então isso aqui é f de mu1 dado lambda e x1. E o outro mu, da mesma forma, vai ser o f de mu2 dado lambda e x2. E eu vou colocar como exercício de fixação demonstrar essas independências condicionais. Então, como que a gente acha o f de lambda dado mu1 e mu2? É simplesmente a gente pode observar esse pedaço do modelo aqui, né? É como se o lambda tivesse a priori normal 0,1 e cada mu1 e mu2 eles fossem uma observação desse lambda, né? Então eles têm distribuição normal lambda 1. Então o lambda dado mu1 e mu2 é como se fosse a posteriori, quer dizer, ele é exatamente a posteriori no modelo normal. Então, o que a gente tem? A gente tem que o lambda é uma normal 0,1 e o mu-i dado lambda é uma normal lambda 1. Então, simplesmente usando a conjugação da família normal, que a gente viu em inferência bayesiana, o lambda dado mu1 e o mu2, ele vai ser uma normal e ele vai ter como média 1/3 vezes 0, que cai fora, né? Mais 2/3 de mu barra, né? Onde mu barra é a média entre mu1 e o mu2. E ele vai ter como variância 1/3, né? Que a gente viu que cada uma dessas observações tem precisão 1. A precisão de lambda vai ser a soma das precisões, que vai ser 3. E a variância é 1 sobre a precisão, né? É 1/3. Então a gente acabou de achar a distribuição condicional de lambda de interesse, né? Depois a gente pode agora tentar entender então qual é a distribuição de mu1 dado lambda e x1. Então a gente sabe que o mu1 dado lambda, ele é uma normal lambda 1. A gente pode ver isso como sendo a nossa a priori, né? E o x1 dado mu1, ele é uma normal mu1. Então se a gente quer saber qual é a distribuição do mu1 dado lambda e x1, novamente pela conjugação da família normal, a gente pode provar, né? O lambda é como se fosse um hiperparâmetro nesse caso, porque ele está sendo fixado, né? Então isso vai ser uma normal, que vai ter como média a média aritmética entre lambda e x1. Então vai ser lambda mais x1 sobre 2. E variância meio. E a mesma coisa para o mu2. E legal, então a gente tem todas as nossas densidades condicionais e a gente pode implementar o amostrador de Gibbs para esse exemplo. Então como que ele vai ficar? Vamos apagar aquilo que a gente fez no caso anterior. Então aqui a gente vai colocar as nossas propostas, né? Então a gente tem a nossa proposta para mu. A nossa proposta para mu vai ser uma função de... Opa, desculpa, a gente tem a nossa proposta para lambda. Nossa proposta para lambda vai ser uma função de mu1 e mu2. E ele vai ser uma normal, que tem como média 2/3 de mu1 mais mu2 vezes meio. Então, como é vezes meio, a gente pode colocar simplesmente 1/3 de mu1 mais mu2 e tem como desvio padrão
raiz quadrada de 1/3. Daí a gente pode fazer a nossa proposta para mu1. E a gente viu que a nossa proposta para o mu1 ela não vai depender do mu2, ela simplesmente vai depender de lambda. E vai ser uma normal, que tem como média... mas ela vai depender de x1 também, né? x1 ele vai ser dado no nosso problema. Então, vamos fixar que a gente observou x1 é igual a 10 e x2 igual a 5, por exemplo. Então, ele vai ser o mu1 dado x1 e dado lambda. Ele vai ser uma normal cuja média é uma média aritmética entre lambda e x1 e cujo desvio padrão é a raiz quadrada de meio. E a gente pode fazer a mesma coisa para o mu2. Também é uma função de lambda. E a diferença é que a gente vai trocar por x2 aqui. Então agora a gente tem as nossas propostas. A gente vai ter que inicializar aqui mu1, mu2 e lambda. E a gente vai ter que colocar um valor inicial para cada um deles. Então, a gente tem isso aqui. E agora a gente vai poder fazer o nosso amostrador de Gibbs. Então, como que vai ser o nosso amostrador de Gibbs? A gente vai ter que sortear uma coordenada. Nesse caso, a nossa coordenada vai ter que ser um uniforme, né, entre três valores. Então, a gente pode simplesmente gerar uma uniforme contínua de 0 a 3. E daí agora a gente quer dividir essa uniforme contínua a gente quer transformar ela num inteiro, né? Então é só a gente arredondar. Não deveria sair 3 nunca. Mas enfim, pode sair 0, 1 e 2. Então a gente gerou uma uniforme entre 0 e 3. E os valores que pode sair é 0, 1 e 2. Então isso vai ser, né, a coordenada que a gente vai alterar. E agora a gente pode analisar cada um dos casos para o nosso amostrador de Gibbs aqui. Então, em primeiro lugar, se o nosso D é igual a 0, né? Se o nosso D é igual a 0, a gente vai alterar o lambda. Se o nosso D é igual a 1, a gente vai alterar o nosso mu1. E se o nosso D é igual a 2, a gente vai alterar o nosso mu2. Então vamos colocar aí o nosso código para alterar. Então, como que a gente altera? A gente vai falar que o lambda i ele vai ser a nossa proposta para o lambda usando o mu1 no estado ii-1 e o mu2 no estado ii-1. E daí, caso o nosso D não seja igual a 0, daí a gente vai simplesmente manter o lambda no estado i-1. Então, vamos fazer agora a mesma coisa, né, para o nosso mu1. Próprio mu1. Acho que eu não rodei isso aqui.
Então vai ser o prop mu1 calculado no estado lambda i-1, que é usado para gerar o nosso próprio mu1. E daí, caso contrário, caso a gente não esteja alterando o mu1, o mu1 vai ser simplesmente o mu1 na iteração anterior. E a gente pode simplesmente pegar esse pedaço aqui e reaproveitar para o mu2. E pronto, a gente implementou o nosso amostrador de Gibbs